Eu creio que Deus tem algo muito especial para liberar sobre a sua vida hoje. O Espírito Santo é a pessoa mais importante deste lugar. Eu quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua morte na cruz do Calvário. A tua morte que nos deu o direito eterno de ter vida e vida abundante. Eu convido o Senhor a estar conosco aqui nessa noite. Espírito Santo, que todo pensamento seja levado cativo à sua obediência. Que os corações estejam abertos para ouvirem a tua voz. E agora eu dou uma ordem ao império das trevas. Satanás, principados, potestades, príncipes das trevas e hostes da maldade, sejam todos agora amarrados, subjugados pelo braço de Deus. Eu ordeno agora, vão embora para onde Deus determinar, sem direito de volta. E que a unção de Deus esteja sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Você pode dar um glória a Deus aí, assim, bem motivado aí, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Amém. Eu sinto que Deus está levantando uma geração de avivalistas. Quem vai fazer parte dessa geração? Pastor, o que é ser avivalista? É ser alguém que incendeia o ambiente que você está com a presença de Deus. É ser alguém que leva a palavra de Deus para os perdidos. É ser alguém que resgata vidas que estão perecendo. É ser alguém que carrega a chama do avivamento da glória de Deus. Eu declaro que os avivalistas que vão impactar a nossa nação estão aqui hoje, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, Isaías 61, está sobre mim. E o Senhor me ungiu para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Para curar os de coração feridos. Para anunciar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. O Espírito de Deus está sobre você. Não existe coisa melhor nessa vida do que ter o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo está sobre você. E se o Espírito Santo está sobre você, a glória de Deus também está sobre você. Se o Espírito Santo está sobre você, os dons espirituais também estão sobre você. O dom da fé. Quem quer viver o dom da fé aqui? Quem quer ter o dom da fé? Exercer o dom da fé? Operação de maravilhas está sobre você também. Você vai ver milagres extraordinários. Milagres sobrenaturais vão acompanhar você. Dons de curar. Dons de curar. Pastor, o que significa isso? Significa que você vai colocar as mãos sobre os enfermos, os doentes, e eles serão curados. Você vai orar em outras línguas. Quem ora em outras línguas, fala diretamente com o Espírito Santo de Deus. Discernimento de espíritos. Você vai discernir quem são as pessoas que chegam até você. Olha, que incrível.
Pessoas vão se aproximar de você e Deus vai te mostrar o coração delas, a intenção delas. Você vai ter discernimento se vale a pena ou não permitir que essas pessoas acessem a sua vida. É muito forte isso. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Deus vai te dar revelações que vão mudar o destino de pessoas que andam com você. Isso é muito profundo. Eu declaro que os dons espirituais são liberados sobre a sua vida hoje. O poder de Deus ativa você hoje. A unção de Deus alcança você hoje. Deus vai usar você de maneira sobrenatural em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, diga eu creio. Diga eu recebo. Essa palavra. Fala eu aproprio dessa palavra. Pastor, o que eu tenho que fazer agora? Você tem que orar pelos doentes. Você tem que orar pelos enfermos. Você tem que ministrar o poder de Deus. Isaías 53, versículo 4 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Não é que você vai ser curado. Você já está curado. Se existir alguma enfermidade no seu corpo, agora, eu dou uma ordem para essa enfermidade. Saia em nome de Jesus. Coloque a mão no local da enfermidade. Se existe uma enfermidade no seu corpo, agora ela vai desaparecer. Pastor, por que você crê dessa forma? Porque a Bíblia não mente. Vai desaparecer agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade. É uma ordem agora no mundo espiritual. Demônios que agem através das doenças agora. Em nome do Senhor Jesus. A opressão na mente, a dor de cabeça, o pânico, a ansiedade, a depressão, o desespero da alma, dores na coluna, nos ossos, cegueira, a surdez agora, o câncer, em nome de Jesus, todo espírito de doença, agora eu te ordeno, saia, em nome de Jesus, seja curada agora, que o fogo de Deus vai tocando você agora, que o fogo que cura agora, toca você agora, toca o seu corpo agora, todo espírito de doença agora, enxaqueca, opressão na mente, perturbação, doenças psicossomáticas, agora, seja curado agora, seja liberto agora, em nome de Jesus. Quem crê que foi curado aqui? Deixa eu ver você. Você tem que receber a palavra e provocar o céu. Deus já fez. Ele já fez na sua vida. Amém? Eu quero falar sobre a oração que traz resultados. A oração que move o mundo espiritual. Existe uma forma de orar. Existe uma direção de Deus para nós acessarmos a dimensão do sobrenatural através da oração. A oração, ela tem um poder de mudar o destino das pessoas. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E hoje eu quero orar por você. Mas eu quero também falar de um homem que acessou o sobrenatural de Deus através do poder da oração. Quem já ouviu falar sobre Jabes? Quem já ouviu falar sobre Jabes?
eu quero compartilhar com você 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Abre comigo. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Nove e 10. Olha o que diz. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Você será respeitado na sua casa. Você será honrado na sua casa. Tem muita gente que não tem honra na família. Tem muita gente que é criticado na família. Ah, não, aquele ali é o único que não deu certo. Aquele ali é o único que não tem resultado. A partir de hoje vai ser diferente. Você será honrado na sua casa. Você será respeitado na sua casa, na sua família. Continuando. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Muitas dores. Ele nasceu em meio às dores. Ele nasceu em meio ao sofrimento. Ele nasceu em meio à angústia. Continuando, Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Olha o que a Bíblia diz. E Deus atendeu ao seu pedido. Fala comigo assim. E Deus atendeu ao meu pedido. Aleluia. E Deus atendeu ao meu pedido. Deus atende o pedido dos teus filhos. Deus está aqui hoje para atender o seu pedido. E Ele fala de muitas coisas. Ele fala: aumenta as minhas terras, aumenta a minha prosperidade, aumenta o meu favor sobre a terra, aumenta o meu governo, aumenta o meu domínio, aumenta a minha autoridade diante dos homens. Que oração poderosa! Livra-me do mal, livra-me das dores. Em outras palavras, a enfermidade não vai acessar a minha vida. O sofrimento não vai governar a minha vida. Abençoa-me, Senhor. Jabes foi extremamente específico na sua oração. Você precisa ser específico na sua oração. Não existe uma oração sem direção. Não existe uma oração sem um destino, sem um propósito. Por que você quer ser abençoado na sua área financeira, pastor? Porque eu quero ter uma vida boa, eu quero ficar tranquilo em casa. A sua oração precisa ter um destino. A sua oração precisa ter um propósito. Você será alguém que vai ser uma ponte para abençoar outras pessoas. Deus te dará riquezas, porque as riquezas não vão parar em você. Você será um canal, você será um instrumento de Deus para levar a riqueza até outras pessoas. Diga: eu creio e recebo esta palavra. Não se sabe muito sobre Jabes, a Bíblia não relata muito sobre ele. Ele aparece uma única vez na palavra de Deus. Mas o que nós sabemos é que ele vem de uma genealogia dos descendentes de Judá. A sua história não era uma boa história.
existia um ciclo de opressão, existia um ciclo de sofrimento. A sua mãe, ela deu à luz a um homem debaixo de dor e sofrimento. E este homem era Jabes. Imagina a sua identidade ser uma identidade de alguém que provoca dor, que provoca sofrimento. Talvez essa tenha sido a sua realidade nesses dias. Talvez aonde você chega, em vez da paz chegar, só problema que chega. Talvez aonde você coloca os teus pés, você não consegue ver o favor de Deus. Você não consegue ver as bênçãos de Deus. Você só vê problema, angústia, dor, sofrimento, escassez, miséria. Talvez você tenha carregado isso durante anos da sua vida. Mas hoje é o dia que Deus escolheu para mudar a sua história em nome de Jesus. Eu não estou falando somente de área financeira. Talvez você carregue uma dor na sua área emocional, que não se resolve. Talvez você carregue uma dor nos teus relacionamentos. Você só constrói amizades com pessoas que te afastam de Deus. Talvez a sua dor é com os teus filhos. Você não consegue educar os teus filhos. Quais têm sido as suas dores? Qual tem sido o seu sofrimento? Jabes nasceu em meio às dores, mas através de uma oração, através de uma busca a Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não conhecem. Em outras palavras, quando existe uma pessoa que entende o poder do clamor, quando existe uma pessoa que entende o poder da oração, quando existe uma pessoa que entende o caminho do sobrenatural, através das palavras, da oração e da busca a Deus, Deus libera a resposta dos céus, em nome de Jesus. Quem vai clamar a Deus hoje comigo aqui nessa noite? Aleluia! Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, que significa tristeza. Imagina, todas as vezes que alguém olhar para você, vai lembrar da palavra tristeza e da dor. Era isso que ele carregava. Era isso que Jabes carregava. Jabes carregava uma herança de muita dor e sofrimento. O que tem acompanhado você? O que tem acompanhado a sua história? Que nível de sofrimento tem acompanhado você? Existe uma pergunta muito importante que você precisa buscar a Deus de maneira muito intensa, para você alcançar a resposta dessa pergunta. Por que que nós passamos por dores e por sofrimento nas nossas vidas? Por que que você tem passado por dores e por sofrimento na sua vida? As dores, elas não te avisam quando elas vão chegar. O problema não te avisa quando ele vai te alcançar. A pressão, ela não te informa o horário que ela vai te alcançar. Mas uma hora ela vai chegar. Quais são as dores, pastor? Quais são as crises que podem nos alcançar? Um filho que você tem perdido ele para as drogas. Uma enfermidade que chegou até você através de um exame, de um diagnóstico que você jamais esperava que poderia um dia alcançar a sua vida, mas chegou. Um divórcio que chegou até a sua família, até o seu lar, de maneira inesperada, através de uma traição que você nunca imaginou que poderia viver.
uma depressão que bateu na porta do seu coração, mas não perguntou para você se poderia entrar ou não. Ela simplesmente entrou em você, e você não sabe como reagir. As dores não perguntam para a gente se nós estamos preparados para recebê-las. É uma família que tinha muita paz, amor de Deus, e de repente tudo se acabou, a alegria foi embora, os bens se foram, teve que vender tudo, porque a separação ela faz um estrago em um relacionamento. Um abuso de alguém que você amava muito, que era a sua maior segurança, mas que de maneira indevida tocou você, aonde não deveria ter tocado. Isso gerou traumas na sua alma. Isso gerou uma prisão nas suas emoções que você não sabe como reagir mais. Isso te perturba. Você pensa em tirar a sua vida o tempo todo. Palavras que liberaram contra você, talvez até de alguém que você ama muito, liberou palavras de maldição, palavras que se tornaram decretos na sua vida. Nós não sabemos como a dor vai chegar, mas o importante não é o que acontece com você, não é como a dor chega até você, o importante é como você reage aos problemas e às dificuldades da vida. Hoje eu libero uma palavra sobre você. Deus te dará poder de reação. Você vai reagir para viver a melhor estação, o melhor tempo da sua história. Eu profetizo que a cura de Deus chegou até você, que o milagre de Deus chegou até você, que a restauração de Deus alcançou o seu lar, a sua família hoje, em nome de Jesus. Não, você pode aplaudir Jesus. A primeira coisa que você precisa entender hoje, ter consciência, Deus não quer o seu mal. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer na sua dor. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Ele não tem prazer no seu sofrimento. Fala assim: Ele é o seu Pai. Fala assim: Ele é um Pai de amor. Filha, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode vir aqui. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Eu vejo o Espírito Santo curando você. Eu vejo o Espírito Santo restaurando você. Eu vejo o Espírito Santo curando a sua alma. O diabo tem tentado roubar você. Roubar a sua mente, roubar as suas emoções, gerando medo, dúvida no seu coração. Será que vale a pena mesmo continuar vivendo? Será que vale a pena mesmo ir para a igreja? Será que vale a pena confiar em um Deus que me deixou sozinha no momento que eu mais precisei dele? Vale a pena, filha. Vale a pena. O amor de Deus por você é incondicional. Eu vejo Deus te abraçando. Você sempre quis ter um pai perto de você. Ele é o seu pai. Receba o abraço do pai. Você pode estender a sua mão para cá.
Espírito Santo, abraça ela como um pai que se compadece de um filho. Receba hoje o abraço do Pai. Receba cura. Receba libertação. Deus já preparou tudo para você. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Receba o amor do Pai. Você é amada por Deus. Deus vai te usar, minha filha. Deus vai te levantar nessa terra. Eu vejo o fogo de Deus nas suas mãos. Estas mãos vão ministrar curas. Estas mãos vão ministrar o poder de Deus. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus. O único responsável pela sua dor é o diabo. O único que pode trazer dor e sofrimento para a humanidade é o diabo. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Você precisa ter essa consciência. Deus não tem prazer nessa enfermidade. Uma vez eu fui orar com uma mulher. Ela estava com uma dor na coluna muito forte. E eu falei para ela, posso orar por você? Deus vai curar você. Ela falou para mim assim, não, eu não quero que você ore por esta cura. Porque eu estou passando por um período de provação. E não é o momento de Deus me curar. Você entende isso? Que o diabo, ele trabalha na mente das pessoas para levar essas pessoas a acreditarem que Deus não quer curá-las, que Deus não tem prazer na alegria, que Deus não tem prazer na restauração. Isso é uma mentira do diabo. Deus vai curar você. Deus te trouxe aqui hoje para restaurar você. Quem sente que Deus já tocou você aí? Quem crê? Quem recebe essa cura? Quem recebe esse milagre de Deus? Quem toma posse dessa palavra? Eu libero uma palavra sobre você. O diabo não prevalece contra a sua vida. Existe uma unção de Deus que está sendo liberada agora sobre você. O Espírito Santo vai marcar você hoje. O Espírito Santo vai restaurar os teus sonhos. O Espírito Santo vai restaurar os teus projetos. O Espírito Santo vai mudar os teus caminhos. Deus vai te colocar em lugares que você nem imagina. Lugares que você vai acessar coisas grandes. Coisas grandes. Coisas que Deus preparou para você. Porque os pensamentos de Deus são maiores que os teus pensamentos. Quem crê, quem recebe essa palavra? Coisas grandes Deus tem para você. Fala para quem está ao seu lado, fala coisas grandes. Fala assim, lugares altos. Fala, Deus já preparou para você. Fala assim, acessa comigo. Agora. Aleluia. Muda a sua mentalidade hoje. Muda a sua forma de pensar. Você tem que renovar a sua mentalidade para enxergar o que Deus está fazendo. Olha, lembra da sua vida há um ano atrás, aonde você estava. Lembra da sua vida há 3 anos atrás, aonde você estava. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. Olha aonde Deus está te levando. Lugares altos Deus tem para você. Eu profetizo, abre as suas mãos, eu profetizo, que Deus está te tirando de uma posição, está te levantando para uma posição de governo hoje. Eu profetizo, que Deus te tira de um ambiente de escassez, de limitação, e te coloca em um ambiente de abundância, de favor e graça, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre você. Oportunidades vão chegar até você.
pessoas vão se aproximar de você, e o favor de Deus vai te impulsionar para entrar no ano do crescimento, no ano do sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Fala assim: Satanás, sai do meu caminho. Fala assim: eu governo sobre todas as coisas. Fala: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me deu autoridade sobre os demônios. Fala sobre as doenças, sobre o divórcio, sobre a escassez. Fala: eu entro na terra prometida, em nome de Jesus. Meu Deus, sabe o que eu vejo? Eu vejo escamas caindo dos teus olhos. Deus está arrancando as prisões na sua visão. Deus está te dando uma visão de águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vale a pena esperar em Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. As dores não podem paralisar você. Amém? Eu quero falar sobre 3 tipos de dores. 3 tipos de situações que podem trazer dores sobre nós. Para depois nós orarmos como Jabes orou. Primeiro, escolhas erradas. Fala assim: a partir de hoje, eu não vou fazer mais escolhas erradas. Amém? E eu vou para a Bíblia para te mostrar isso. Quem lembra de Jonas? Jonas, capítulo 1, versículo 1. Abre comigo a Bíblia rapidamente. Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, versículo 3, Jonas se levantou. Fala comigo assim: Jonas se levantou. Mas olha o que diz: para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A Bíblia está falando que Jonas se levantou. Mas se levantou para fazer a coisa errada. Se levantou para obedecer a Deus 80%. Se levantou para obedecer a Deus 90%. Não se levantou para obedecer a Deus 100%. Sabe aquela meia obediência? Não, Deus, eu vou dar só a metade do dízimo, porque está tão difícil. Só a metade. Faz o milagre, Senhor. Não, Deus, eu amo a minha esposa, mas eu vou dar uma olhadinha aqui na internet. Eu não vou trair ela não, eu só vou dar uma olhadinha. Eu vou ver algumas imagens aqui, porque o desejo é tão grande dentro de mim, Senhor. Não, Senhor, eu vou fazer uma aliança com essa pessoa. Eu sei que ela não tem uma boa intenção, mas a necessidade é tão grande que eu preciso de ter uma resposta rápida.
de boa intenção, o capeta já está cheio. Os demônios já conhecem, já vivem isso, já andam junto de pessoas que têm boa intenção. Deus não quer de você uma boa intenção. Deus quer de você uma obediência plena. Deus não quer de você uma boa intenção. Deus quer de você fidelidade a Ele. A boa intenção não te leva para as promessas. A boa intenção, ela tarda as promessas. Aí tem pessoas que não entendem por que fica caminhando em círculo a vida toda. Porque não obedece 100%. Porque não honra a Deus em fidelidade 100%. Porque não respalda aquilo que Deus entrega nas mãos dele. Jonas fez algo bom. Porém, ele não fez por completo o que Deus pediu. Você quer ter um casamento, mas quer ter contato com a ex? Você quer que a sua esposa te honra, mas você quer ter 3 pessoas no meio desse relacionamento? Você quer que Deus te prospera, mas vive fazendo negócio ilícito? Não resolve seus compromissos financeiros? Como que Deus vai honrar alguém que age dessa forma? É uma meia obediência. Escolhas erradas. O pastor fala para você, não vai. O líder do GI fala para você, não vai. O Espírito Santo grita no seu ouvido, não vai. E você desobedece e vai. Sabendo que não é para ir. Deus está falando com você todos os dias. O Espírito Santo está gritando nos teus ouvidos. Não vai para esse caminho. Não é bom, não tem bênção para você. Mas você faz a escolha errada. Escolhas erradas. Pastor, o que pode trazer dor e sofrimento sobre a minha vida? Escolhas erradas. E não é culpa de Deus, não. Ele falou para você não entrar no relacionamento, por que você entrou? Tem coisas que nós recebemos sinais de Deus. Deus, Ele te dá sinais. As pessoas, elas dão sinais de quem elas são. Perceba os sinais de Deus. Deixa eu dar uma palavra para você aqui do céu. Você não vai ser confundido mais. Eu sei que você tem um coração bom. Eu sei que você quer ajudar as pessoas. Mas nem todo mundo precisa ser ajudado na hora que eles querem. Tem gente que Deus está tratando e você está querendo tirar ela do problema. Tem gente que Deus está ensinando, que Deus está moldando, que Deus está treinando e você está querendo fazer o papel de Deus na vida dela. Escolhas erradas. Fala comigo assim a partir de hoje. Espírito Santo, me guia nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Fala, eu não vou errar. Eu não vou falhar nas minhas escolhas. Tem gente que chega aqui e coloca a culpa na igreja. É porque a igreja rouba meu tempo. Não consigo mais trabalhar como eu deveria. Ou, abençoado, você não tem a gestão do tempo. Você não sabe o que é prioridade. Você não sabe separar as coisas. Você não sabe diferenciar a vida profissional de ministério. Você precisa ser acompanhado. Deus não tem culpa de nada disso.
Você precisa aprender a lidar com o seu tempo melhor. Escolhas erradas. Nós precisamos escolher aquilo que Deus tem para nós. Amém? Segunda coisa que trazem sofrimentos, dores sobre a nossa vida: legalidades e heranças espirituais. O que a Bíblia diz sobre isso? Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e os que guardam os meus mandamentos. Heranças espirituais, hábitos que foram construídos durante anos da sua vida, hábitos que se tornaram fortalezas na sua mente. Tem gente que não consegue acreditar que vai ter uma família abençoada. Por quê? A vida toda viu o seu pai debaixo de opressão, de confusão na família. Você criou uma imagem que família está relacionada a confusão e briga, conflito. E você não consegue acreditar que Deus pode te dar uma família abençoada. Hábitos que foram construídos, hábitos ruins, heranças espirituais. A herança, ela pode ser herdada, recebida ou adquirida. Fala comigo: herdada, recebida ou adquirida. O que é uma herança herdada? Está no seu código genético, no seu DNA. Quando você tem uma enfermidade, você chega numa consulta médica, a primeira pergunta que o médico faz, antes de qualquer coisa, é: quem da sua família já teve esse problema, essa doença? A medicina reconhece que uma enfermidade, ela pode passar de uma geração para outra através do DNA, do código genético. É uma herança herdada. Bisavô teve câncer, o avô teve câncer, a mãe teve câncer, e agora você está aí, precisando fazer um exame e está desesperado, com medo de ter câncer. E aquilo que você teme sobrevém sobre você. Nós vamos quebrar a herança herdada hoje, em nome de Jesus. Divórcio, acompanhando a família. Família, debaixo de um jugo de divórcio. Problemas financeiros. A vida toda você viu seu pai só pedir emprestado. Você tenta, no final das contas você está pedindo emprestado também. O que nós vamos fazer hoje? Em Jesus Cristo, através da obra da cruz, toda herança maldita foi destruída na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, quem crê nessa palavra? Terceiro ponto que pode trazer dor e sofrimento. Terceira situação, prefiro falar assim. Jó capítulo 2, versículo 1. Diz assim: num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo, sem motivo. Reto, íntegro, temente a Deus e se desviou do mal. Como que um homem desse pode receber tanto sofrimento? Fala comigo assim: provação.
provação e perseguições. Agora, eu vou te dar uma diferença. Heranças espirituais não vêm de Deus. São heranças que nós carregamos malignas. Podem ser heranças boas como heranças ruins. Herdada, recebida e adquirida. Falei só da herdada, né? Não falei recebida. O que é uma herança recebida? Depois eu volto aqui. Recebida é alguém que era autoridade sobre a sua vida liberou um decreto sobre você. Você era pequeno, você morava com os pais, seu pai muito ignorante, arrogante, liberou uma palavra: você nunca vai ser ninguém na vida, você é desobediente. E aquilo determinou o seu destino. Aquela palavra entrou dentro de você e ela começou a nortear a sua vida. Adquirida, você pelas suas próprias atitudes, aí entra nas escolhas erradas também. Você não fez da maneira certa, você desobedeceu, e aí você abriu uma porta espiritual para que o sofrimento acessasse você. Agora, falando de provação, como Jó, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó não tinha nenhum motivo para passar o que ele passou. Aí entra a aprovação. A aprovação vem de Deus. Então você precisa diferenciar. Geralmente a aprovação ela tem um tempo determinado. O problema é quando você fica a vida toda na mesma aprovação. Aí não é aprovação. Aí não é aprovação. Tem gente que luta com a área financeira 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Não é aprovação. Isso aí não vem de Deus. Existe uma herança aí que precisa ser quebrada na sua vida. Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Então são as heranças que nos acompanham. E hoje nós vamos orar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. E nós vamos rejeitar o sofrimento da sua vida. Porque Jabes nasceu em meio às dores e sofrimentos. Mas através da oração, tudo mudou na vida dele. Quem está comigo aí? Quem vai orar comigo? Quem vai entrar no mundo espiritual em oração comigo agora? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: é hoje que você vai ser livre para crescer, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Existem algumas coisas que limitam o poder de Deus de alcançar as nossas vidas. O que eu quero pedir para você agora? Nós vamos orar, vamos renunciar, vamos quebrar as heranças, vamos rejeitar essas heranças malignas, seja ela adquirida, recebida ou herdada. Essa enfermidade ela vai sair da sua história. A partir de você, a próxima geração não vai mais estar debaixo do jugo dessa doença. Porque em você, Deus está quebrando hoje toda herança maldita. Em nome de Jesus. Agora, eu